Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Estamos aqui mais um episódio da Vida Ativa Cast. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, minha amiga desde a faculdade. E ela é uma grande especialista num assunto muito interessante e atual da medicina, que é importante para todos nós. É a doutora Roberta Arashiro Braga. Ela é graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP, especializada em cirurgia do aparelho digestivo, pós-graduada em nutrologia pela Abram, e agora ela é uma grande estudiosa em microbiota intestinal. Boa tarde, doutora Roberta, muito prazer em recebê-la. Boa tarde, Matheus, prazer enorme rever você, meu veterano de faculdade. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero que você conte pra gente aí um pouquinho da história da tua vida. O que te levou a fazer medicina, o que te levou a fazer cirurgia, depois gastro, nutrologia e agora estudar microbiota intestinal. Sim, foi uma sequência, né, de vários temas diferentes que foram me interessando ao longo da vida. Então, no início, logo que eu me formei, eu tinha muito interesse em operar, gostava muito em aparelho digestivo, entender toda aquela fisiopatologia. E foi quando a gente fez, né, fizemos juntos, somos amigos de faculdade e de residência, fizemos no mesmo local, na Faculdade de Medicina da Unesp, Botucatu. Fizemos cirurgia do aparelho digestivo, eu atuei até 2012, por mais uns 7 anos, mais ou menos, depois de formada, ainda em cirurgia. Fiz meu mestrado na USP. E o meu mestrado naquela época, apesar de ser em cirurgia do aparelho digestivo, já era focado em microbioma intestinal, porque já era um assunto que me interessava bastante desde aquela época. Então eu fiz em cirurgia, mas já focando em microbioma. Depois, em 2019, eu fiz a minha pós-graduação em nutrologia pela Abram. E ao longo do tempo, eu fui me interessando mais pela parte clínica da gastroenterologia, até do que a cirurgia em si. Então eu fui me especializando mais em questões clínicas da gastro, fiz nutrologia e acabei unindo o que eu gosto realmente dos dois. E encontrei aí o microbioma intestinal, que é o assunto que eu gosto mais de tratar, de falar, de estudar atualmente. Então, a microbioma, o microbiota intestinal, para muita gente aqui, acredito que a gente está falando grego. Inclusive para a medicina, né, na formação médica, foi voltada a atenção para a importância do microbioma intestinal há muito pouco tempo, né? Sim. Então, gostaria que você tentasse se explicar de uma forma mais simplificada aí para o pessoal que está nos assistindo, público leigo, o que é o microbioma intestinal e qual é a importância dele. Sim, microbioma é um assunto cada vez mais recente. Quando nós fizemos nossa residência, né, eu me formei em 2000, você em 99, né? Então naquela época não se falava nada praticamente de microbioma. A flora intestinal, né? A flora intestinal era muito pouco, e isso aí não era assunto que a gente aprendia na faculdade de medicina. Se a gente pegar os dados do PubMed de 10 anos para cá, o número de estudos a respeito de microbiota intestinal aumentou muito, assim, absurdamente. O que é o PubMed? Explica para o pessoal. O PubMed é um banco de dados de todos os estudos científicos do mundo inteiro. Os melhores estão lá, tudo que você pensar em termos de pesquisa científica está no PubMed. Sempre que um médico quer estudar alguma coisa, se recorre for ao pesquisa PubMed, acadêmica, vai lá no PubMed e digita o assunto e aparece... Digita as palavras-chave e encontra tudo que tem sobre o assunto. E esse assunto... a estatística lá no PubMed aumentou demais nos últimos 10 anos. Então, é um assunto que vem sendo cada vez mais estudado e cada vez mais reconhecido como fundamental na prática clínica, não só de gastroenterologistas, mas de todas as especialidades médicas. O que é o microbioma, né? Começando aí do início. A nossa microbiota intestinal é toda a população que nós temos de bactérias, de fungos, de vírus, de micro-organismos no nosso corpo. O microbioma é todo esse conjunto de micro-organismos, mais os genes que compõem também esses micro-organismos. E é muito rico. Se a gente pensar em termos de células e de micro-organismos, nós temos 10 trilhões de células e 100 trilhões de micro-organismos. Então a gente tem mais bactérias, vírus no corpo do que células humanas. Então, e eles são fundamentais. Tem mais bichinho habitando no nosso corpo do que células no nosso corpo. Exatamente. Não é pouco, né? São 10 vezes mais. Nós somos 10 vezes mais bactérias do que células humanas, né? Então, só a partir desse dado a gente já
consegue perceber a importância. E hoje, com esses estudos, nós observamos que a microbiota intestinal, ela se interliga e ela reflete em todo o corpo. Então, ela não fica só no intestino, ela não dá o efeito apenas intestinal, né? Então, é claro, tem muita correlação com sintomas intestinais, pessoas que têm gases, diarreia, intestino preso, aquele desconforto, estufamento, distensão abdominal, tudo isso está muito relacionado ao que a gente chama de disbiose, né? A disbiose é aquele termo que significa o desequilíbrio da nossa microbiota. Então, quando existem mais bactérias ruins do que boas, ou bactérias boas que estão em falta também. Então, esse aí seria um caso de disbiose. A disbiose é um desvio, uma população que não faz bem para você, né? Exatamente, é um desequilíbrio, é uma forma de desequilíbrio. A eubiose é o equilíbrio. E é legal, né? Porque a microbiota, ela não interfere só no intestino, ela interfere em todo o nosso organismo, né? Porque Exatamente. assim, seria muita inocência nossa acreditar que alguma coisa que a gente come é absorvida pelo intestino está agindo no nosso corpo. E o que essas bactérias, esses fungos produzem também é absorvido e age no nosso organismo, né? Exatamente. É assim o mecanismo. Então, assim, o que a ciência já mostrou que o microbioma pode interferir na nossa saúde geral? Quais por exemplo, eu sei que, por exemplo, em doenças psiquiátricas, inclusive, tem relação, né? Além disso, o que mais, né? Que o microbioma está relacionado aí? Hoje a gente já sabe que o microbioma tem correlação com praticamente todos os órgãos e sistemas. Então, o nosso organismo é um sistema totalmente interligado com a microbiota. Então, como você mesmo falou, doenças psiquiátricas, então ansiedade, depressão, Alzheimer, Parkinson, podem ter correlação com alterações no microbioma. Doenças de pele, dermatite atópica, acne, rosácea, tudo isso também pode ter a ver. Doenças ginecológicas, síndrome do ovário policístico, endometriose, alguns tipos até de cânceres ginecológicos e também câncer de cólon, vulvovaginites. Agora, uma condição que tem íntima correlação com disbiose é candidíase vaginal. Então, candidíase tem muita correlação com disbiose, tanto intestinal como disbiose vaginal também, porque o microbioma vaginal também é muito peculiar, é totalmente diferente do microbioma intestinal. E quando ocorre esse desbalanço no microbioma vaginal também, surgem as doenças, as infecções de repetição, e que são um grande desafio. Então, o estudo do microbioma vem aí para auxiliar bastante também os ginecologistas no tratamento dessas condições. Então, a gente tem inúmeras condições, vários tipos de câncer estão associados, e o que a gente observa muito na prática é muita correlação também com obesidade, com doenças metabólicas, então diabetes também. A prática de esportes, de exercícios físicos, isso impacta diretamente na composição do nosso microbioma. Impacta na formação do microbioma, e o microbioma impacta no rendimento no exercício. Exatamente, é isso que é bem interessante, porque é uma via de dois lados, né, de mão dupla. Então, o exercício impacta o microbioma impacta o rendimento esportivo. Então, isso é bem bacana de ser estudado. E das doenças mentais? Doenças mentais, a gente, principalmente ansiedade, depressão, Alzheimer. E o que é bastante interessante é que quando a gente estuda o microbioma, existe um exame chamado sequenciamento genético de microbioma, onde a partir de uma amostra de fezes você pode fazer um mapeamento de todas as bactérias que você tem, fungos no intestino, e esse mapeamento é feito com todo o relatório de todas as bactérias e suas proporções. Com base nesse mapeamento, a gente consegue verificar se existe um equilíbrio ou um desequilíbrio, se existe a disbiose. E se existe o desequilíbrio, a gente consegue especificamente observar que bactéria que está em proporções erradas. Existe o que a gente chama de assinatura microbiológica também. O que é essa assinatura microbiológica? São algumas proporções de bactérias, de determinadas bactérias, que compõem como se fosse uma assinatura de doenças. Então, algumas assinaturas microbiológicas que aumentam aí o risco de um desenvolvimento de Alzheimer, por exemplo, de artrite reumatoide. Então, existem algumas composições de microbiota que são correlacionadas especificamente a algumas doenças também. Seriam algumas relações entre essas populações de diferentes tipos de micro-organismos que vivem no nosso intestino. Isso, né? Algumas proporções específicas. Por exemplo, algumas
bactérias em baixas quantidades, outras ruins em altas. A gente sabe, né, que é muito difícil manipular o microbioma, né? Por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que está relacionado à obesidade, ao Alzheimer, às vezes depressão, ansiedade. E alguém vê a gente falando aqui, então é fácil, eu estou com esse problema, eu vou lá tomar um probiótico, vou resolver. Não é simples assim, né? Quando que é formado esse nosso microbioma? Excelente pergunta. Isso é muito importante para os pais e as mães que estiverem assistindo. Exatamente. Explica isso pra gente. Olha, excelente pergunta essa. Porque a gente acha que o nosso microbioma é aquilo atualmente, o que a gente come e pronto. E está longe de ser simplesmente isso. A maior parte do nosso microbioma é formada nos primeiros 1000 dias de vida, então até o 3º ano de idade. Mas desde o período intraútero já. Então, a gente já tem o impacto da gestação, da microbiota da mãe. A microbiota vaginal e intestinal da mãe interfere na formação da microbiota do filho, né? Isso. Então, aleitamento materno, se a via de parto foi vaginal ou cesárea. Então, desde o nascimento já se tem um impacto aí da microbiota. O contato que a criança teve com os patógenos durante essa primeira infância, o aleitamento materno é fundamental para uma criação de uma microbiota saudável também. E são vários os fatores que impactam todo o nosso microbioma que a gente tem hoje em dia. Então é ao longo da vida, não é uma coisa exata de agora. Sendo que o principal é formado nos 3 primeiros anos. Mas o que impacta também, além disso? Uso de medicamentos, principalmente antibióticos. Aquelas pessoas que têm infecções e qualquer infecção recorre a antibiótico, isso acaba com a microbiota, causa um desbalanço enorme. Um dos motivos que eu te perguntei isso, todos nós já trabalhamos em pronto-socorro e às vezes a mãe leva o filho no pronto-socorro com uma inflamação de garganta por uma virose e quer porque quer um antibiótico. E o médico normalmente não dá, não deveria dar, não deve dar. Às vezes dá. Por que não se deve dar um antibiótico desnecessário? Principalmente no início, na primeira infância. Porque está interferindo no microbioma do seu filho e isso pode comprometer a saúde dele até a vida adulta, até a velhice e terceira idade. O aleitamento materno, né? Fundamental. Então é no aleitamento materno que o bebê forma uma microbiota riquíssima. Então é muito importante um aleitamento materno. Uso indiscriminado de antibióticos e na vida adulta também, que a gente observa muito, de omeprazol, né, dos que a gente chama de IBPs, omeprazol, pantoprazol, os OIs, né? Isso diminui demais a acidez do estômago e propicia um ambiente favorável ao crescimento exagerado de bactérias também. Então não usar indiscriminadamente nenhum medicamento por conta própria. Localização geográfica tem a ver também com a microbiota, a etnia. Então são vários aí os fatores que interferem, né? O tabagismo, até o estresse, ansiedade. A prática de exercício físico é fundamental para uma microbiota saudável. Inclusive a gente vai aprofundar mais nesse assunto, mas o exercício ele é fundamental para uma microbiota saudável. A gente acha que é só o que a gente come que interfere, mas o exercício também. Tem alguns mecanismos de ação do exercício que contribuem para uma formação mais saudável da microbiota. E o padrão alimentar, né? O que é considerado alimentação saudável e a alimentação das pessoas ocidentais, modernas, né? Que comem excesso de gordura, excesso de proteínas carboidratos animais, simples, né? Isso aí interfere no microbioma? Muito. Existem muitos estudos mostrando que as proteínas vegetais, de origem vegetal, elas contribuem para uma microbiota muito mais saudável. Então, dietas plant-based, elas acabam, elas estão correlacionadas a uma microbiota bem mais saudável e mais equilibrada. O que prejudica? Então, gorduras e proteínas de origem animal. Carne vermelha, laticínios integrais, muito queijo, embutidos, tudo isso prejudica muito a típica dieta ocidental. A dieta mediterrânea, no geral, é uma dieta extremamente benéfica para a microbiota. Então, é uma das mais estudadas. Qualquer dieta rica em fibras, você está dando substrato para as bactérias que são boas para o nosso exatamente, porque intestino, né? E qualquer coisa que você coma que não é boa, por exemplo, excesso de carboidrato, excesso de proteína, você está dando substrato para as bactérias que não nos fazem bem. Exatamente. Né? Então, o que faz bem para a gente faz bem também para as bactérias que nos protegem, né? Exatamente. E o que nos faz mal faz bem para as bactérias que são contra a gente. E muitas vezes nos fazem mal até por intermédio das bactérias, né? Exatamente.
porque, porque emaranhado aí, né? a metabolização pelas bactérias de alguns substratos, né, da nossa alimentação, que acabam formando compostos que são tóxicos, que circulam pelo nosso organismo, que aumentam aí a chance, por exemplo, de placas nas artérias, né, aterosclerose, doenças cardiovasculares. Então, isso tem total correlação. Bom, tá joia. Bom, hoje a gente sabe que nos Estados Unidos, que tem estatísticas bem precisas, em torno de 70% da população está acima do peso, né? No Brasil a gente não está tão preciso assim, mas estima-se que em torno de 50% da população está acima do peso, né? Uhum. O que você tem a dizer para a gente aí com relação ao microbioma intestinal e à obesidade? Existe uma correlação muito nítida nos estudos. A microbiota do obeso é diferente da microbiota do magro. Não se sabe tão bem se isso seria uma causa ou uma consequência. Uma microbiota alterada aumentaria o risco de obesidade ou obesidade levando a microbiota alterada, mas é fato que as microbiotas são diferentes. Até alguns estudos que mostram pacientes bariátricos, antes da cirurgia bariátrica e pós-cirurgia bariátrica, a microbiota muda totalmente também o perfil. Então tem muita correlação. O perfil das bactérias intestinais, que aumentam a metabolização de nutrientes, extraem mais energia dos alimentos. Então, tudo isso tem características definidas. Tem alguns grupos de bactérias que são muito mais frequentes em pacientes obesos. Tá. E tem alguns grupos que são mais frequentes nos pacientes não obesos. Sim, sim, sim. Então, aí se eu estou com um problema de obesidade e te procuro lá no consultório, como que você pode me ajudar nesse sentido? O tratamento da microbiota não vai ser um tratamento exclusivo, vai ser um tratamento que vai acompanhar um tratamento tradicional também, mas que ele pode auxiliar e muito. Agora, o que não pode acontecer é a pessoa esperar que só pelo fato de tomar o probiótico, ela vai resolver o problema, porque o probiótico é a cereja do bolo. Exato. Né? Então, antes do probiótico, a gente tem vários outros fatores. Ele não vai atuar bem num ambiente que não esteja favorável. Então, não adianta a pessoa comer muito fast food, tomar muito refrigerante, comer embutidos, tomar bebida alcoólica direto, fumar e querer tomar probiótico para resolver o problema. Só o probiótico vai resolver, né? Porque não vai resolver. Então, vai, dentro de um programa de adequação dos hábitos, né? Atividade física, dieta adequada, você pode entrar com probiótico para ajudar, né? Para ajudar. Não só o probiótico, a gente tem hoje em dia outros ativos também, né? Então, os prebióticos. Então, o que é a diferença, né? Para a gente traduzir probiótico e prebiótico. Probiótico são aquelas bactérias benéficas para o nosso organismo que a gente ingere. Então, podem ser em cápsulas, em sachês e tem alguns alimentos também. Então, iogurte, kefir, alguns fermentados em geral, né? Então, chucrute, por exemplo, kimchi. Então, todos esses alimentos fermentados têm probióticos, têm bactérias. Só que nesses alimentos a gente não sabe qual bactéria especificamente está. Sim. E para a ação que a gente deseja, existem cepas específicas para cada caso. Então não adianta a gente só comer os fermentados achando que vai melhorar tudo de um modo geral. Então é interessante a gente ter essa especificidade, porque cada cepa tem a sua função definida, né? Então os probióticos são as bactérias benéficas, os prebióticos são as fibras, os alimentos das bactérias benéficas. Então é o que vai alimentar, o que vai estimular o crescimento dessas bactérias benéficas. Então são algumas fibras que a gente pode manipular e também algumas fibras da dieta. Inclusive você pode fazer formulações, né, que contém bastante fibra, que estimulam, ajudam na saciedade, né, na questão da obesidade. Sim. Combinada com prebióticos e probióticos que favorecem as cepas. Isso. Né? E hoje em dia a gente tem também os pós-bióticos, né? Os pós-bióticos são os produtos de probióticos. Então, há algumas substâncias que algumas bactérias probióticas produzem e que vão exercer aquele efeito benéfico que a gente quer. Um dos mais conhecidos é o butirato. O butirato eu costumo prescrever com uma certa frequência para os pacientes. Quem tem principalmente uma deficiência de uma bactéria benéfica chamada Fecalibacterium prausnitzis, ele é um produtor de butirato muito importante. E no sequenciamento a gente observa muitas vezes, alguns pacientes têm o fecali quase zerado. Então é interessante dar butirato. Para que serve o butirato? Ele nutre a célula intestinal. Então ele faz com que as células intestinais se juntem, fiquem mais grudadinhas. Então diminui o que a gente chama de permeabilidade intestinal.
O intestino não fica poroso. O que acontece quando ele fica poroso? As toxinas, as substâncias inflamatórias, que a gente chama de citocinas, caem na corrente sanguínea. E são essas citocinas que vão agir nos nossos órgãos, nos nossos sistemas, gerando aí as doenças que a gente já citou, a ansiedade, a depressão, doenças ginecológicas, doenças de pele. A obesidade hoje, a gente sabe que é uma alteração metabólica, que é uma doença metabólica, né, que faz parte da síndrome metabólica e na maioria dos casos é o início de um processo que pode levar a doenças mais sérias, né. Então a gente pode dizer que a microbioma também está relacionada a diabetes, hipercolesterolemia, hipertensão. O que você pode falar para a gente disso? Sim, porque muitas vezes é a via metabólica da origem dessas doenças também. Então, a alimentação errada, a obesidade, ela gera uma ação inflamatória no nosso organismo. Mas de onde que vem essa ação inflamatória? Vem da própria microbiota. Uma microbiota em desequilíbrio, com alimentos errados, com estresse, com sedentarismo, ela vai aumentar o espaço entre as células intestinais, então aumenta a permeabilidade intestinal, aumenta a liberação... Absorção de toxinas, né? Sim, liberação de toxinas. Essas toxinas circulam pelo nosso organismo, diminuem o que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta, também a produção, por exemplo, o butirato que eu citei agora. O que são esses ácidos graxos? São essas substâncias protetoras da mucosa, que fazem com que ela fique mais fortalecida, né? Que diminua, aumente a barreira intestinal. Então, nesses casos, a gente chama do quê? De leaky gut, que seria um intestino mais permeável. Então, essas doenças, a maioria delas, essas doenças metabólicas, elas compartilham de um leaky gut, de uma permeabilidade intestinal. Mas só para reforçar, então não adianta tomar o probiótico, né? O probiótico ele vai ser um ajuda, mas só auxílio, ele não faz milagre. Né? Da mesma forma que, por exemplo, para a obesidade não adianta lá só tomar uma medicação, que hoje está muito na moda, e não mudar os hábitos, né? Não adianta você tratar a consequência da doença sem tratar a causa, né? Exatamente, porque por isso que muita gente pode até emagrecer, né? Faz uso aí de um Ozempic, por exemplo, vai emagrecer enquanto está com medicamento, mas se não mudar os hábitos, né? Se não mudar, não inserir uma atividade física corretamente na sua vida, uma alimentação mais equilibrada, né? Controle do estresse, que é muito importante. E outra coisa que é subestimada, que tem muita importância, é o sono. São as horas de sono. Muita gente se preocupa em treinar, em até comer bem, mas dorme super pouco. Isso está cada vez mais comum. Então, o sono interfere totalmente na obesidade. Existem os estudos que mostram, né, que quem dorme pouco tem uma tendência a ser mais obeso. Então, tem que ter muita atenção para o sono também. E a microbiota e o sono, já que você falou de sono? Tem a ver também, tem tudo a ver, está tudo interligado. Tá tudo interligado. Né? Então, também tem desbiose relacionada a má qualidade do sono também. Tá, e é muito interessante, né, pessoal que faz atividade física, tem muitos estudos mostrando a relação, né, entre a atividade física e a microbiota, né? Vamos dizer assim, o aproveitamento da atividade física, a pessoa que aproveita melhor ela para melhorar a sua saúde e aproveita menos justamente por às vezes ter uma desbiose, né? O que você tem a dizer para a gente aí com relação a isso? Eu acho muito, muito interessante esse estudo do exercício com a microbiota, né? O que acontece? Exercício melhora a microbiota. E uma microbiota saudável melhora a performance esportiva também. Então, vale a pena a gente atuar dos dois lados. Exercício é sempre bom para a microbiota? O atleta sempre vai ter uma microbiota melhor? Esse que é um X da questão, nem sempre. Né? Porque exercício em excesso, esses atletas profissionais que treinam exaustivamente, mais intensivamente, eles têm o contrário, têm uma desbiose. Por quê? Porque eles têm um cortisol elevadíssimo, muito estresse, muita carga de treino. Esse cortisol elevado vai gerar liberação de muitos LPS, que a gente chama, né, os lipopolissacarídeos, libera radicais livres, isso aumenta a permeabilidade intestinal e gera o leaky gut, né, que é essa permeabilidade intestinal e a desbiose também. Isso é no excesso, hein, pessoal? Excesso. Não é atividade física sempre benéfica. Sempre benéfica. Isso eu estou falando atletas de ponta. Mas mesmo é melhor ser um olímpicos. atleta de ponta do que um sedentário. Não tem a menor dúvida disso. Com certeza. Não, mas por que eu digo isso? O que eu quero dizer é que assim, o importante, que a gente chega à conclusão, talvez, que o que importa mesmo para a saúde é o equilíbrio, né? Exatamente. A gente tratar o nosso corpo da forma que a natureza projetou ele para funcionar, que é com uma atividade física, com alimentação balanceada,
tendo isso, a gente vai ter uma microbiota equilibrada, né? Exatamente. E vice-versa. Se a gente trata sem isso, ou com excesso também, os excessos também às vezes são maléficos. Os extremos nunca são muito bons. Mas por que a gente fala isso também? Porque para atletas de ponta, é interessante fazer uma modulação intestinal, né? Então, para quem é o atleta profissional, para esses atletas olímpicos, por exemplo. É a profissão deles, né? Eles têm que treinar muito. Tem que treinar muito, Então, a desbiose é quase que inevitável também, pelo excesso de treino, excesso de volume de intensidade de treino. Então, vale a pena a gente entrar com uma abordagem assertiva para eles também. Com certeza. E melhora o rendimento, né? Melhora o rendimento, isso, né? Porque hoje a gente precisa de rendimento. Hoje a gente tem estudos que mostram que melhora, inclusive, assim, o que melhora, né? O tratamento da microbiota no atleta. Melhora a performance, melhora principalmente o que tem estudos mais robustos, imunidade. 70% do sistema imune nosso está no intestino, então tem total correlação. E geralmente esses atletas, pelo excesso de treino, os profissionais, de novo, eles têm uma imunidade um pouquinho mais baixa, infecções de vias respiratórias de repetição. Então, o uso de probióticos nesses casos é interessante, porque previne essas infecções recorrentes e a baixa imunidade. Recuperação muscular pós-treino também, pelo excesso de carga, então também é benéfico. Sintomas gastrointestinais. Isso tudo eu estou falando no atleta que treina bem assim exaustivamente. No atleta, como todos nós, né, no atleta habitual, só benefícios praticamente, né? Porque ele vai melhorar a permeabilidade intestinal, melhora a composição de bactérias, aumenta a junção entre as células intestinais, melhora a imunidade. Então, melhora tudo. Mas é legal, assim, principalmente para as pessoas que estão começando ou que querem melhorar, é muito comum, por exemplo, a gente ver atleta amador estagnado, né? Aquela pessoa que assim, ela não fazia atividade física, começa a fazer e perde peso, mas depois estagna. Uhum. Ou até ela quer ser uma corredora amadora, participar de corrida de rua, ela começa a treinar, melhora um pouquinho o pace, começa a ser mais rápido, mas chega um momento que estagna. Tem vários motivos para isso, né? O principal motivo, às vezes, é um treino inadequado, errado, principalmente para o excesso, que é o que é mais comum de ver. Mas tem coisas que podem ajudar, né? Você tendo alimentação boa, isso a gente já sabe, e às vezes corrigindo uma eventual desbiose, né? Uhum, pode exatamente. melhorar o rendimento da pessoa, tanto para ela, por exemplo, ela começa a fazer atividade física com a intenção de saúde, de controlar o peso, etc. e tal. Às vezes a gente intervir ali na microbiota dela, apesar, mesmo não sendo fácil, mas como ela já está mudando os hábitos e vão facilitar também o crescimento da flora que faça bem, esse tipo de intervenção pode ser muito benéfico e ajudar, né? Sim, com certeza. Processo, né? Com certeza. E o rendimento, até a massa magra, existem estudos mais recentes que mostram até aumento de massa magra com o uso de alguns probióticos. Ainda precisam de mais estudos, mais bem conduzidos, mas alguns já mostram, alguns estudos preliminares mostram que pode ter impacto, inclusive, no ganho de massa magra. Tá. Então, a gente pode dizer que a microbiota está relacionada com a nossa saúde como um todo, né? Está. Em todos os... Pode até ser que tenha uma área ou outra que ainda falta comprovação, mas na grande maioria... Os estudos estão caminhando, né? Então, alguns com mais evidência, outros com menos, mas de modo geral, existem inúmeros estudos já que comprovam essa correlação. E o eixo intestino-cérebro também é um eixo muito interessante, porque também é um eixo de mão dupla. Então, o intestino alterado influencia nas emoções. Ansiedade, por sua vez, via nervo vago, também influencia na composição da microbiota. Então, é um ciclo também. Então, ansiedade também a gente tem que tomar cuidar do nosso estado emocional. Depressão, da mesma forma? Depressão, com certeza. Bom, então vamos lá. Então, para os pais, é o mais importante, né? Porque é na infância que se forma, se forma a microbiota e depois a gente até consegue trabalhar com ela, mas é bem mais difícil, né? Então, sim. Quais são os conselhos que você dá para os pais aí que estão com filhos novinhos aí? O que tem que ser feito para não atrapalhar a saúde do filho? Existem várias recomendações, né? Desde o nascimento, então, por exemplo, a via de parto vaginal, quando é possível, é lógico que a gente sabe que nem sempre é possível, favorece uma microbiota mais saudável. Aleitamento materno, pelo menos 6 meses, extremamente importante para a criação de uma microbiota saudável.
Não dar antibiótico sem necessidade, isso é fundamental. Como você mesmo falou, na infância é muito frequente, as crianças pegam gripe dos amiguinhos na escola, mas a maioria das vezes é virose. Virose não precisa de antibiótico. Então, tentar ir por meios, né, sintomáticos, porque 90% desses casos não precisam de antibióticos mesmo, né, para resolverem. Então, não supermedicar essas crianças. Depois que elas estão um pouquinho mais crescidinhas, colocar em esportes desde sempre. Atividade física desde pequenininhos. Criar uma cultura de atividade física, né? Sim, uma cultura. Que infelizmente nossa geração não teve. Exatamente. Alimentação mais natural e variada, né? Porque uma microbiota intestinal rica, né, é aquela que tem vários tipos de bactérias diferentes, né? Que seja bastante diversa. Então, ao contrário da vaginal. Na vaginal a gente espera que tenham só lactobacilos. Agora, na intestinal a gente espera uma grande variedade de bactérias. E para isso a gente precisa ter uma dieta variada também. Então, variada de fibras, de vegetais, de frutas, então oferecer de tudo para as Sempre oferecer fruta, crianças. verduras, legumes, evitar alimento processado, rico em açúcar, né? Isso. Gordura animal, proteína animal, açúcar, né, farinha refinada. E os embutidos, eu acho que os embutidos talvez sejam uma das piores classes aí de alimentos, né? Então, é tudo que prejudica mais a saúde como um todo e a microbiota. Bom, e apesar do adulto já estar com a microbiota dele já, a gente usa o termo print, né, de impressão, tudo isso é válido para o adulto também, né? Com certeza. Tirando o leite materno, não precisa. Não, com certeza, a vida inteira, né? Porque a nossa microbiota, ela está em constante mudança também. O principal está formado durante a infância, mas o tempo todo. Então, muitas vezes, a gente tem uma outra condição de disbiose também, que nem é muito aqui o tema de hoje, mas é o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, a SIBO, né, que a gente chama. E a SIBO também, ela tem vários fatores de risco aí. Então, algumas cirurgias abdominais, pacientes bariátricos têm com muita frequência SIBO. Né? A SIBO causa também um inchaço, gases, diarreia, muitas vezes, e a pessoa fica sofrendo, não sabe o que é. Então, fica tomando remédio só para gases, né, uma simeticona, ou fica tratando paliativamente, e o problema é um excesso de bactérias intestinal. Eu acho que essa é uma dica legal da gente dar, né? Que sempre que uma pessoa passar por uma cirurgia, principalmente gastrointestinal, tratou qualquer tipo de infecção com antibiótico, né? Isso. Tem muita gente que já usou muito antibiótico, né? Então, muitas amidalites de repetição, né? Sempre que acontecer alguma coisa desse tipo, sempre vale a pena fazer uma reposição com pré e probióticos. E investigar, benéficos, né? investigar a SIBO também, porque a investigação da SIBO, ela permite ver se existe esse excesso de bactérias no intestino delgado. Daí o tratamento já é até com antibióticos mesmo. É até engraçado falar em antibióticos para tratar um distúrbio causado, né? Mas o que eu quis dizer assim, a pessoa, por exemplo, teve uma amidalite, tomou antibiótico. É sempre legal, logo depois do tratamento, mesmo estando assintomática, sempre associar no final pré e probiótico. Sim, preventivamente você fala, né? Com certeza. Porque já... Para evitar que tenha SIBO. Exatamente, para evitar as consequências futuras. E é óbvio, para quem tem SIBO, aí tem que fazer o tratamento. Daí tem que tratar mesmo. Bom, legal. E vamos lá. Então, se eu acredito que eu posso ter, assim, que sinais e sintomas uma pessoa pode ter, assim, que ela pode ter uma desbiose intestinal importante? Já vamos falar, assim, de não só das causas, vamos dizer, indiretas, obesidade, sim, assim, sim. Agora, tem as desbioses realmente mais graves, né, que dão alterações importantes. Quais são os sintomas que a pessoa pode suspeitar que tem e que vale a pena procurar um especialista? Sim. Sintomas principais são os gastrointestinais, os digestivos mesmo. Então, flatulência, né, excesso de gases, aquela pessoa que acorda com o abdômen sequinho, fim do dia está desse tamanho. Que muitos pacientes chegam e falam, nossa, doutora, parece que eu estou grávida, de tantos gases, fica com aquela distensão enorme abdominal. Isso é clássico de desbiose. Diarreias, constipação, ou até diarreia intercalada com constipação também. Então, às vezes, intestino preso, intestino solto, fica alternando, cólicas abdominais, aquele desconforto, a pessoa se sente empachada. Muita gente chega com a queixa assim, tudo que eu como parece que já me incha, né? Então, é um sinal bem típico. Tá. Para essas pessoas que têm sintomas graves, sempre acho que vale a pena fazer o teste genético, então.
Ou não é necessário? Eu peço com bastante frequência para esses casos. Eu faço os testes convencionais de tolerância à lactose, vejo se tem algum fator de risco para SIBO também, para a gente ver se tem necessidade de fazer o teste respiratório. Se não tiver sinais de alarme, porque isso é importante também, né? Algumas pessoas têm uns sinais gastrointestinais, mas, por exemplo, sangramento, alteração muito brusca do ritmo intestinal. Tem que fazer também uma colonoscopia, excluir, né, câncer, excluir inflamação, outras doenças orgânicas, né, do trato digestivo. Tá, então, para quem que vale a pena fazer o teste genético? Vale a pena para essas pessoas com esses sintomas, porque mesmo de uma maneira coadjuvante, mesmo que não seja o problema principal dela, a gente tratar o microbioma vai auxiliar no tratamento da causa principal também. Então, nesses casos de, por exemplo, um que é muito clássico fora intestinal, candidíases. Então, eu recebo várias pacientes. Candidíase de repetição, né? Candidíases de repetição. Então, eu recebo várias pacientes encaminhadas por ginecologistas que têm candidíases intratáveis, que ficam praticamente direto com fluconazol. E daí a gente faz o quê? Microbioma vaginal e microbioma intestinal também. A gente vai ver o microbioma vaginal, está num desequilíbrio total. Então, a gente... E normalmente o intestinal acompanha o desequilíbrio. Também. Vou te porque dizer, interfere, né? Eu vou te dizer a verdade. A maioria das pessoas, se a gente fizer um teste de microbioma, vai dar algum grau de desbiose. É claro, alguns têm... Infelizmente, a maioria das pessoas está com os hábitos inadequados. Né? Exatamente. Algumas em graus mais elevados, outras mais discretos, mas algum grau, assim, né? Mas é interessante a gente fazer o exame, por quê? Porque a gente vê onde está errado. A gente não vai dar um tiro no escuro, a gente vai atuar onde há o excesso de bactérias ou a falta de bactérias, né? Então a gente vai atuar de forma mais precisa no que precisa realmente. Bom, doutora Roberta, estamos chegando aqui no final. Aí eu queria, assim, o pessoal que quiser te seguir no Instagram, passar o teu Instagram. Muito obrigada. Como te acha aí para quiser marcar consulta, né? dra.robertabraga. E todas as minhas informações estão lá no meu Instagram. Então, eu fiquei muito feliz, viu, pelo convite. Legal. Então, faz uma finalização aí. O que você quer falar para o pessoal? Finalização... Não só de microbioma, o que você quiser passar de mensagem. A mensagem é, tenhamos equilíbrio na nossa vida. Né? Eu não sou favorável a nada muito radical, você tirar tudo da dieta da pessoa, né? Então, muita gente chega sem nada. Dietas muito restritivas. Muito restritivas, sem glúten, sem lactose, sem nada, nem eventualmente, não precisa estar nessa paranoia. Mas a gente precisa estar na maior parte do tempo de uma maneira saudável. É uma paranoia que gera outra paranoia de estresse, né? Estresse orgânico e psicológico. Sim, sim, exatamente. Porque a vida social, às vezes, né? É o que eu sempre digo, né? A gente vai ficar saudável, a gente vai controlar o peso, a gente vai ter melhor rendimento, dando um equilíbrio para o nosso organismo, né? Sim. Não desequilibrando ele mais ainda, né? A gente tem que ter uma dieta adequada. Às vezes você até precisa perder um peso, você faz uma dieta restritiva, mas não pode ser exagerada. É muito mais importante você fazer uma dieta equilibrada, né? Sim, com certeza. Uma qualitativa, né? Não quantitativa. Introduzir atividade física. Né, exatamente. E uma coisa que ou melhorar o que você já faz na atividade física, uma atividade física mais na dose adequada. Exatamente. Uma coisa que eu pego muito no pé dos meus pacientes é assim, fazer o que gosta e transformar esse processo em algo agradável. Porque se você transformar isso em algo pesado, nossa, mas que chato, vou ter que fazer essa dieta agora. Ai, nossa, eu detesto academia, vou ter que ir para academia. É um processo, às vezes, que demora um pouquinho mais, mas é efetivo, né? É efetivo, mas você precisa ter aquele prazer imediato. Então, não adianta você ter aquela perspectiva de que é ruim, que é pesado, que é chato. Procura uma atividade. A gente tem inúmeras possibilidades de atividades físicas, né? Então, tem academia, tem quem não gosta de academia, tem o pilates, tem yoga, tem funcional, tem beach tênis, tem um monte de gente fazendo beach tênis, né? Tem tênis, corrida, você é corredor, né? Então, natação, enfim. Eu descobri um esporte que eu gostei muito, foi a vela. Ah, é? Muito pouquinho eu fiz, mas eu achei muito bacana. Então, assim, você tem que ter prazer no que você faz, senão você não vai levar a longo prazo. Então, encontre algo que te dê prazer, um esporte que te dê prazer. Na sua alimentação, tente transformar aquilo em algo bom. Veja como aquilo vai te fazer bem, vai te dar mais energia, vai te nutrir, e não como algo pesado, porque senão você não vai conseguir fazer. Então você tem que
ter esses pequenos prazeres na vida. Tudo é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. Inclusive equilíbrio da microbiota. Exatamente. Então tá joia, Roberta. Muito obrigado. Eu que agradeço, Matheus. Foi um prazer, viu? Obrigadão. Tchau, tchau.